Boa noite a todos do canal. O meu nome é Robson e hoje eu vou relatar um ocorrido que aconteceu comigo no ano de 2018 em Mogi das Cruzes, São Paulo, quando eu tive a minha fé testada por uma criatura que nunca imaginei que existia além de livros de lendas. Sempre gostei de reunir a família para fazer comemorações e churrasco em casa e nos divertimos muito comendo carne, tomando cerveja e ouvindo músicas antigas lá dos anos 2000. Só que numa dessas comemorações, uma coisa inusitada aconteceu. No canto do telhado, eu avistei um gato olhando para a gente. Eu pensei comigo que ele devia estar ali por causa do cheiro da carne que exalava pelo ar. Olhei novamente e o gato não estava mais lá no telhado, e sim com todos nós no quintal. Era um gato manso e bem bonito e parecia um tigre cinza. E no outro dia, quando saí para trabalhar, eu não vi o gato. Então confirmei que era somente pela comida que ele tinha aparecido. E ao sair, ouvi os vizinhos comentando que na casa do seu Odaí, um senhor que morava na casa da esquina, alguma coisa tinha entrado e tentado comer as suas galinhas de criação, pois o seu quintal estava todo bagunçado e o galinheiro estava com partes quebradas. E quando ele saiu para ver o que era, ouviu alguma coisa pulando o muro da sua casa e fugindo na rua, pois a alguns quarteirões dali tem uma área de floresta. Quando ouvi isso, eu dei risada e pensei comigo, que povo louco, em pleno 2018 falando sobre coisas que não existem. Entrei no meu carro e antes de sair para trabalhar, eu avistei o gato em cima da caixa de luz dormindo. E quando voltei para casa, já de noite, o gato estava no mesmo local em cima da caixa de luz. Eu pensei comigo, será que esse gato tem algum dono? E por que ele estava ali? E foi assim durante 7 dias, toda vez o gato no mesmo lugar. Certo dia, eu chamei o gato para ver o que ele ia fazer e fiquei surpreso quando ele veio até mim, se esfregando entre as minhas pernas pedindo carinho. E como vi que o gato não iria mais embora, eu resolvi ficar de vez com o bichano. Eu sempre ouvi dizer que é o gato que escolhe o seu dono, e nesse caso, o escolhido fui eu. Bem, quem gostou foi a minha filha. Colocamos o nome dele de Tigrão e colocamos uma coleira de identificação nele. E Tigrão era um gato diferente dos outros. Quando estava em casa, ele sempre ficava do meu lado, e aonde eu estava, ele estava do lado. E quando não estava em casa, ele sempre ficava no mesmo local, como se estivesse vigiando a casa em cima da caixa de luz. O tempo foi passando, e cada dia os boatos de uma criatura que estava invadindo casas e atacando animais domésticos ia aumentando cada vez mais. Até que em uma certa noite de lua cheia, por volta das 3h20 da madrugada, eu acordei com alguns barulhos de tiros bem longe, mas forte o suficiente para me acordar. E logo de manhã, quando tomava o meu café, ao ver o Facebook, eu vejo uma postagem da Mogi Interativa, no qual dizia que 2 corpos foram localizados próximos à mata, e todos estavam estraçalhados e com várias marcas de mordidas, e do lado dos corpos, 2 revólveres calibre 38. Imediatamente em minha mente veio os boatos sobre a criatura, então resolvi colocar uma câmera de segurança bem escondida em frente à minha casa com um sensor de presença. Certo dia, quando estava voltando do trabalho, quase chegando em casa, eu vi uma cena na rua que eu fiquei revoltado. Tinha um morador de rua tentando roubar uma senhora que tinha saído da igreja. Obviamente eu gritei que chamaria a polícia. Ele soltou a bolsa e olhou para mim com um olhar cheio de raiva e começou a me xingar de vários palavrões. Eu mostrei o dedo do meio para o cidadão e fui embora para casa. E chegando lá, como de praxe, Tigrão estava me esperando em cima da caixa de luz. E nessa hora,
foi um pouco estranho, pois a minha esposa acordou falando que o gato não parava de miar. Eu falei para ela que talvez seria outro gato que estava na rua e pedi que ela voltasse a dormir. Eu fui beber água e quando chego na cozinha, Tigrão estava sentado na janela e olhava para mim como se quisesse mostrar algo, mas eu ignorei e fui dormir. E no outro dia, quando estava trabalhando, eu resolvi ver as imagens da câmera de segurança. E quando entrei no aplicativo, haviam 3 notificações de movimento. E quando eu fui ver o que era, eu fiquei extremamente assustado, pois em questão de 4 horas, aquele homem que tentava roubar a mulher, ele passou na frente da minha casa 4 vezes. E eu não pude acreditar na última vez que ele passou, pois ele parou em frente à minha casa por 1 minuto e ficou igual um cachorro e desceu a rua. Passados 5 dias, eu fiquei olhando diariamente as câmeras, mas eu não via mais nada. Então eu fiquei mais tranquilo, pois não via mais aquele cidadão, mas fiquei extremamente confuso, pois teve mais 2 casos de ataques a pessoas na região aonde eu morava. E eu sempre pensava que era aquele mendigo. Um dia, quando voltava para casa, eu senti que o meu carro estava estranho, querendo falhar e ficando fraco. E no outro dia, logo de manhã, eu levei o meu carro a um mecânico e ele disse que o meu carro tinha queimado a junta do cabeçote e teria que ficar lá uns 3 dias para arrumar. Bem, sem ter outra opção, eu deixei o carro para arrumar. Fui trabalhar de ônibus, então eu tinha que sair de casa mais cedo. E quando ia voltar para casa, o ônibus sempre demorava e tinha que descer na avenida e voltar o resto do caminho andando. E no trajeto, eu passava onde aconteceu o ocorrido com aquela senhora. No primeiro dia foi tranquilo, pois não havia ninguém no local. Já no segundo dia, eu fiquei paralisado, pois eu vi aquele mendigo parado na esquina como se estivesse esperando alguém. Ele estava a uns 200 metros de mim, mas não tinha me visto ainda. Então eu dei a volta no quarteirão e apertei o passo, pois já estava dando quase meia-noite. E não tinha ninguém na rua, a não ser aquele mendigo. E quando eu estava quase chegando em casa, me bateu um calafrio que me arrepiou a espinha. E eu tive aquela sensação que estava sendo observado. Apertei mais ainda o passo. E quando cheguei na rua de casa, eu ouvi ao longe um uivo muito alto. Eu olhei para trás imediatamente e vi o mendigo atravessando a rua e entrando na mata. Então eu saí correndo para a minha casa e quando entrei eu dei graças a Deus. Bem, eu entrei em casa e fui falar direto com a minha esposa. E ela disse que também ouviu os uivos, mas não se preocupou, pois sabia que eu estava chegando em casa. E desta vez, o Tigrão estava sentado na porta da entrada de casa, e lá ele ficou até a hora que eu fui dormir. E no meio da madrugada, eu ouvi barulhos de passos pesados na laje de casa, e também ouvi o Tigrão rosnando como se fosse atacar algo. Eu acendi as luzes de fora da casa, peguei um revólver calibre 38 que eu tinha ganhado do meu sogro e fiquei quieto para ver se ouvia mais alguma coisa. Fiquei com medo e não dormi. E logo de manhã eu falei com a minha esposa e ela ficou assustada. Ela falou que iríamos dormir na casa da sua mãe a partir daquele dia. Bem, eu concordei. E assim que saí para trabalhar no outro dia, ela disse que assim que ela chegasse na casa da sua mãe, ela me avisaria. E quando estava no meu horário de almoço, ela me ligou e disse que estava na casa da sua mãe e que estava tudo bem. Me disse também que tentou levar o gato, mas ele não quis sair de nossa casa. Eu falei que não tinha problemas, pois ele era um gato arisco e saberia se cuidar sozinho. E quando eu estava voltando para a casa da minha sogra, a minha esposa me ligou
e disse que tinha esquecido de pegar o remédio da nossa filha lá em casa. Então eu falei que eu passaria lá em casa rapidinho, pegaria o remédio e já iria para a casa da minha sogra, pois pegaria um caminho diferente para não ter que passar perto da Disney Noia, local aonde o mendigo ficava. Ela concordou, contanto que fosse rápido. Eu desci um ponto antes de onde eu descia e comecei a caminhar rapidamente. O tempo estava com um sereno forte e novamente não havia ninguém na rua. Então apertei o passo e não olhava para os lados querendo chegar logo em casa. E quando numa encruzilhada eu olhei para o céu e percebi que a lua estava cheia. O meu coração acelerou quando comecei a sentir um cheiro de podre, e a cada vez que eu ia andando, o cheiro aumentava cada vez mais, até que cheguei a uma rua que tinha um terreno baldio, aonde o cheiro já começava a ficar insuportável. Então olhei para o terreno baldio e vi 2 olhos amarelados que queimavam no meio do terreno. Eu fiquei paralisado quando vi uma silhueta saindo do meio dos entulhos que tinha no terreno. E quando eu vi, eu não pude acreditar. Era uma criatura que deveria ter uns 2 metros de altura, com feições humanas, porém com cara de lobo, com dentes enormes e uma pelugem preta. Eu estava com tanto medo que comecei a correr. A criatura estava comendo o que parecia ser uma pata, do que provavelmente era o resto de um cachorro de rua. Então, aquilo começou a farejar o ar e saiu do terreno para a rua. E quando ele viu que eu estava correndo, a criatura ficou de 4 e começou a correr atrás de mim. E por sorte, eu já estava perto de casa. E quando virei a rua de casa, o meu gato, Tigrão, estava na esquina. Ele passou por mim e foi para cima da criatura, que por algum motivo parou e ficou olhando para o gato, como se conhecesse o meu gato ou tivesse medo dele. Eu entrei em casa rapidamente, peguei o meu revólver e me escondi em um quartinho, onde eu guardo alguns produtos de limpeza, e fiquei esperando a criatura aparecer. Eu estava com tanto medo que pensei em sair correndo daquele lugar. Mas quando começo a ouvir a criatura brigando com o Tigrão, então pensei comigo que era o fim do gato. Mas após alguns minutos, era um silêncio total. E eu começo a ouvir barulhos pesados no quintal de casa. E aquele cheiro de podre começou a tomar conta do quintal. E sem saber o que fazer, eu avistei uma lata de creolina, que é um desinfetante muito forte, ao meu lado. E pensei comigo, eu vou jogar isso na criatura, pois isso tem um cheiro muito forte e eu vou conseguir um tempo para fugir. E quando a criatura passou perto de onde eu estava, eu, escondido, abri a lata e joguei na cara da criatura. O bicho, sem entender de onde tinha vindo aquilo, ele começou a ficar louco rolando no quintal da casa. Tentava farejar, mas não conseguia, pois o produto era muito forte. Até que aquilo ficou parado e imóvel. Eu não pensei 2 vezes, pois eu não teria outra chance. Saquei o revólver calibre 38, apontei para a criatura e dei um tiro que acertou seu olho esquerdo. A criatura caiu no chão e gritou de dor e saiu batendo em tudo, até que conseguiu se levantar, pulou o muro da minha casa e sumiu pelo mato. Eu esperei mais uns 30 minutos e, como não ouvia nada, eu decidi sair de onde estava escondido. E quando olho para cima do quartinho, eu vejo o Tigrão. Ele estava sentado em posição de alerta. Eu peguei o remédio e o gato e fui rapidamente para a casa da minha sogra. E chegando lá, minha esposa, muito preocupada comigo, ela me perguntou o que aconteceu. Com muita calma, eu lhe disse tudo o que tinha acontecido e como o gato havia salvado a minha vida. Eu estava muito assustado, mas também estava com muito sono, então acabei dormindo.
No outro dia de manhã, eu estava me perguntando como o gato sabia que eu estava em perigo e como ele saiu ileso da briga com a criatura. O meu sogro ligou a TV e vimos no noticiário da manhã que um mendigo, ele tinha sido encontrado no centro de Mogi, morto, com um tiro no olho esquerdo. E depois desse dia, nunca mais ouvimos relatos de ataques em nossa cidade. Mas uma coisa te digo, quem não tem cão, caça com gato. Boa noite. É você, Satanás! Olá, o meu nome é Fabiano. Eu tenho 40 anos e sou de Aracati, no Ceará. Eu moro como caseiro de uma pequena fazenda e o meu trabalho sempre foi no roçado e de vez em quando eu gostava de sair para caçar à noite no mato. Aracati é um município muito bonito, com lindas praias e lindas paisagens. Entretanto, eu morava longe da praia e andava muito, era pelo mato na minha adolescência. E via muita coisa feia em Lagoa de Santa Teresa. Santa Teresa é uma comunidade tipicamente rural, com quintais produtivos, criações de galinhas, gado, casas de farinha e rodeado pelas lagoas. E durante a minha adolescência, eu morava em uma casinha no pé da serra, pois o meu pai trabalhava para o senhor, dono de uma pequena fazenda, a mesma fazenda que eu sou caseiro e moro atualmente. O lugar é muito bonito e eu me lembro que tinha uns pés de caju espalhados pelo terreiro. A primeira vez que eu fui caçar foi com o meu pai. Ele me ensinou a andar no mato para não assustar os bichos e a fazer todo tipo de armadilhas pelo caminho. Eu deixava iscas nos buracos e nos matos para pegar codornas ou mocós, pois eu sabia que era a passagem desses bichos. E depois ia para o mato para ver se pegava alguma coisa maior. Eu caçava com uma espingarda que tinha ganhado do meu pai e andava também com uma faca muito bem amolada. Uma vez eu estava com meu pai, ainda de tardinha, por volta das 4h45 da tarde. A gente tinha deixado umas armadilhas mais embaixo da serra e já vinha recolhendo algumas coisas que tínhamos conseguido pegar. As arapucas tinham capturado 2 preás e uma codorna. E quando estávamos descendo, escutamos gritos altos e medonhos vindo de cima da serra. Eu me lembro de tremer muito e o meu pai ficou travado no canto onde estava, sem dizer uma palavra. No mato, não falávamos para não espalhar os bichos, e só fazíamos sinais com as mãos e com a cabeça um para o outro. O meu pai nem olhou para mim de tanto medo e angústia que eu vi em seus olhos. Aqueles eram gritos de sofrimento e um choro tão alto que eu tapei os ouvidos com as mãos. Descemos bem apressados, pois não era bom ficar no mato quando se ouvia alguma coisa estranha, já dizia o meu pai. E nessa tarde, deixamos o resto das armadilhas de lado e apressamos em chegar em casa. E assim que chegamos em casa, eu notei que eu tinha ficado surdo do ouvido esquerdo, mas não disse nada para não preocupar os meus pais. E de noite, lá pelas 9 horas, eu senti um estalo no ouvido e a audição voltou. E nos dias seguintes, continuamos caçando porque aquilo era um meio de vida. E as coisas não eram fáceis naquele tempo, mas ninguém reclamava por causa disso. Eram muitas histórias que o povo contavam das coisas medonhas que vinham por lá.
E depois que eu me tornei homem, eu passei a fazer as minhas caçadas sozinho. Eu também tinha uma espingarda parecida com a que eu tinha ganhado do meu pai, e andava igual a ele quando armava armadilhas, e tinha um facão que cortava até cabelo. Eu tinha planejado subir a serra de tardinha, depois que colocasse todas as codornas escondidas para ninguém ver. Então, nessa noite, eu subi com alguns mantimentos para voltar somente no outro dia, pois eu tinha ouvido de um colega que havia veados do outro lado da serra. Eu queria muito caçar um bicho desses e rumei para cima para encontrar uma árvore boa e subir para passar a noite. E quando eu estava subindo, eu comecei a sentir um cheiro muito estranho que eu não sabia dizer o que era. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro na vida e fiquei já cabreiro com aquilo. A caminhada estava pesada e eu não tinha levado quase nada comigo, apenas água e uma marmita com farofa de carne seca. E parecia que tinha alguma coisa me puxando e pesando sobre o meu corpo. Eu não liguei muito para aquilo e continuei o meu caminho até chegar em um ponto em que havia uma árvore com os galhos grossos. Eu subi e fiquei bem quietinho, esperando se algum veado passasse por ali. Era mais ou menos onde o meu colega tinha dito que viu um, e eu conhecia aquela mata como a palma da minha mão. O tempo foi passando e eu não parava de sentir aquele cheiro estranho. Parecia cheiro de caixão, o mesmo cheiro de velório, e à medida que o tempo passava, só aumentava. Já estava assustado com aquilo e pensava, mas que diabos é esse cheiro? E de onde vem isso? A noite estava escura, era noite de lua minguante. Eu ouvia tudo que passava embaixo da árvore que eu estava trepado. Eu andava com um relógio de pulso muito bom, que trabalhava no movimento do braço. Esse relógio eu comprei de um senhor que eu conheci, e quando eu fui ver as horas, o relógio tinha parado às 11 da noite. Eu pensei que tinha quebrado no caminho e fiquei pensando que ficaria sem horas. E depois que levantei a cabeça, começou uma ventania no meio do mato, e na mesma hora, uma zoada de gente falando lá para dentro da serra. Me subiu um arrepio da cabeça aos pés, e até hoje, quando eu falo nisso, eu me arrepio muito. Começou um falatório de vozes de homens e uma gritaria que eu pensei que vi uma multidão na minha direção, mas eu sabia do que se tratava. Teve uma hora que eu entendi dizerem bem nitidamente: "Cadê meu caixão?" Eu fiquei duro em cima do galho e não consegui me mexer direito de tanto medo. Era um alvoroço de vozes e gritos que depois começou também um barulho de passos e mato se quebrando. Na hora eu me arrependi de ter ido e senti uma saudade tão grande de casa que eu quase pulei lá embaixo e saí correndo. Mas o negócio não era tão simples, porque eu estava ali travado de medo, e também se eu pulasse eu me lascava todo lá embaixo. O jeito foi esperar para ver o que era aquilo que chegava cada vez mais próximo de mim. Mas quando eu olhei para o lado, para o galho vizinho ao meu, lá estava um homem todo sujo, sentado e me olhando. O medo foi grande nessa hora, pois era um homem todo sujo com um chapéu preto e um charuto na boca, olhando com os olhos sem brilhos diretamente para o meu rumo. Ele disse com uma voz assustadora: "Eu vou te enterrar no meu caixão." Eu pulei na hora lá embaixo. Eu não sei se foi o medo que endureceu o meu corpo, mas eu me joguei lá embaixo e saí correndo no mato, até escorregar e cair mais na frente. E no desespero, eu acabei batendo de frente com uma árvore e caí de novo mais na frente, mas continuei correndo sem olhar para trás. Eu corri tanto naquela noite com medo daquela assombração que eu nem vi para onde eu estava indo. E depois que peguei uma certa distância, eu resolvi olhar para trás, e longe
eu via várias sombras e luzes de velas que aquelas sombras carregavam. Acabei deixando a minha espingarda e as minhas coisas por lá. Mas quem é que ficaria ali para encarar aquilo? Eu corri e corri de novo, até que cheguei numa estrada que eu conhecia. Eu me sentei para descansar, e foi quando eu vi que tinha aberto uma brecha no meu pé que cabia um dedo. Eu só vi o estrago no meu corpo depois que cheguei em casa e tomei um banho. E no outro dia, eu estava todo quebrado e ferido da carreira que eu dei no mato. E depois de um tempo, eu conversei com meu colega sobre o que eu vi lá na serra. E ele achou foi graça de mim, dizendo que nunca viu nada por lá. Eu nunca mais quis saber de caçar no mato, nem de dia e nem de noite. E deixei a espingarda com as minhas coisas penduradas na árvore, que eu vi aquele mau assombro naquela noite. As pessoas dizem que a serra é assombrada, mas eu não só digo como confirmo que todos os casos contados por ali são a mais pura verdade. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Evandro Duarte. Sou nascido e criado em Camanduncaia, em Minas Gerais. É um lugar de muita área verde e o principal ponto turístico é o povoado holandês que se chama Monte Verde, que atrai bastante gente de todos os lugares. Hoje tenho 60 anos e moro em Teresina, no Piauí. Só que a história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos e morava na antiga casa do meu pai. Nós tínhamos um pequeno roçado de milho e feijão que cuidávamos todos os dias e era de lá que tirávamos boa parte do nosso sustento. Uma tarde, estava retornando para casa quando um amigo me chamou para tomar um banho no riacho que tinha ali perto. Eu nem pensei duas vezes e já fui logo aceitando. Chegamos lá e pulamos logo no rio. Eu estava tão distraído que eu nem vi a hora passar. Só fui perceber que já era tarde, quando já estava perto de escurecer. Estava vestindo a minha camisa na beira do riacho, quando escutamos o que parecia ser um porco gritando. Parecia que estava sendo atacado por alguma coisa no mato. Ele gritava alto, e eu nunca tinha escutado algo como aquilo. Só que do nada parou e ficou o mais completo silêncio. Terminei de vestir a roupa e fui rápido para casa. E chegando lá, eu contei o que tinha acontecido ao meu pai. E ele disse que poderia ter sido uma cobra grande que tinha pegado o pobre porco. E ele gritava porque a cobra deveria sufocá-lo com o seu aperto. Bem, nessa época, o meu pai estava cavando um poço com a ajuda do meu tio. Já estava com quase 3 metros de profundidade, e nós estávamos colocando escoltas de madeira para ficar bem seguro. Era inverno, e de vez em quando chovia e acabava atrapalhando o serviço. Então o meu pai, antes de anoitecer, ele deixava um monte de barro ao redor da borda e colocava algumas madeiras por cima, e cobria um pedaço grande de lona preta, pois se chovesse, a água escorria e não entraria no buraco. Uma noite, que era por volta de umas 11 horas, eu acordei e vi o meu pai com a janela aberta fumando. Eu passei por ele e fui até o banheiro, só que quando estava voltando, eu escutei um barulho muito grande que vinha do quintal. O meu pai correu até onde eu estava e disse que eu fosse para o meu quarto. Então ele pegou uma faca que estava em cima da mesa e abriu a porta. Só que ele ficou parado e não saiu. Ficou só observando alguma coisa, sem mover um músculo. E depois eu escutei uns barulhos de alguma coisa correndo,
E o meu pai fechou a porta rápido e sentou na cadeira, olhando para o chão sem dizer uma palavra. E nisso, a minha mãe acordou e veio até onde eu estava. Ela perguntou o que eu estava fazendo de pé àquela hora, e só depois que ela viu meu pai sentado, como se tivesse visto a morte, que nós perguntamos o que ele tinha visto, e ele só balançava a cabeça sem dizer uma palavra. Então, ele levantou, correu até o quarto e pegou uma velha espingarda que ele tinha e ficou olhando pelas brechas da janela. E só depois de umas meia hora foi que ele soltou a arma e falou: "Eu escutei o barulho vindo do quintal, peguei a faca que estava na mesa e abri a porta. Então, eu vi que o barro e a lona não estavam no lugar que eu tinha deixado, pois alguma coisa devia ter tirado de lá. Eu fiquei observando, pois alguma coisa estava saindo do buraco. Só que o poço já estava com 3 metros de profundidade, e para sair ou entrar só de escada mesmo, e o que tinha caído no buraco estava pulando e conseguiu sair. Depois me olhou com os olhos vermelhos e brilhantes e correu para o mato. Depois dessa noite, o meu pai não teve mais paz. Ele ficava andando pela casa, e qualquer barulho ele já estava com a arma na mão. Já tinha passado mais de um mês desde que o meu pai viu uma coisa que tinha caído no poço do quintal. E uma noite nós estávamos jantando, e era por volta das 19 horas, quando o compadre do meu pai bateu na nossa porta dizendo: Tião, meu vizinho passou perto do roçado e viu 2 homens enchendo sacos com as tuas espigas de milho. Vamos lá que ainda dá tempo de recuperar." Ele saiu com um homem que tinha vindo avisar sobre o roubo. E nisso, se passaram várias horas e nada do meu pai voltar. O dia estava quase clareando, e ele bateu a porta e eu corri para abrir. Ele estava todo molhado e tremendo de frio. As suas mãos estavam roxas e os seus dentes tremiam de tanto frio. A minha mãe correu e tirou as roupas molhadas dele e pôs cobertas por cima, tentando esquentar, e depois de um tempo ele foi se recuperando. A minha mãe perguntou o que tinha acontecido para ele ficar a noite inteira fora, e por que ele estava todo molhado daquela maneira. Era visível que o meu pai estava com muito medo. Ele tinha o mesmo olhar da noite que aquela coisa caiu no poço, e então ele começou a falar. Eu corri com o compadre para não deixar os ladrões levarem o milho, e quando passamos do rio, diminuímos os passos para pegar os ladrões de surpresa. Fomos devagar pelo mato e chegamos pronto para pegar os homens. Só que quando passei a cerca, eu vi 2 sacos cheios de milho no chão e mais um pela metade à frente. Nós abaixamos, pensando que os homens poderiam ter escutado quando estávamos chegando e se esconderam. Fingimos que fomos embora e ficamos atrás de uma árvore só observando se eles voltariam para pegar os sacos. Só que nada. Então, decidimos ir pegar os sacos e voltar para casa. Passamos pela cerca novamente e eu estava com os 2 sacos nas costas, quando escutamos alguém andando na plantação. Eu botei o saco devagar no chão e apontei a arma em direção ao barulho. E um pouco mais perto da cerca, o compadre também apontava sua arma. Só que o que saiu no meio dos milhos não era nenhum ladrão. Era a mesma coisa que tinha caído e saído do buraco do quintal. Aquilo estava lá no roçado. Devia ser esse o motivo dos homens que estavam roubando terem deixado os sacos de milho e sumido. Um enorme animal negro andava estranho entre o milharal, e mesmo com a pouca luz daquela noite, deu para ver muito bem o tamanho da criatura. Eu não esperei pagar para ver e já fui logo atirando, e o animal saiu quebrando o milho, vindo em disparada me pegar.
E eu, com um pulo, pulei a cerca e o meu compadre atirou mais uma vez. Só que o animal continuava correndo atrás de nós. Estávamos correndo no meio do mato e saímos bem perto do rio. Só que o caminho até chegar em casa ainda era longe. Então falei pra gente pular no rio e ficar na parte funda. E assim fizemos. Pulamos e ficamos lá no meio do rio enquanto o animal ficou na beira de um lado para o outro. Ficamos por horas dentro da água e o animal montando guarda na beirada. Sinceramente, eu pensei que morreríamos. Ele ficava de pé, depois corria de um lado para o outro como um cachorro. E foram horas de terror, até que o dia começou a clarear e ele foi embora. Só que nós não queríamos sair até o sol nascer de verdade. E quando estava bem claro, saímos da água e eu consegui chegar aqui. Eu e minha mãe não queríamos fazer a pergunta que parecia óbvia sobre o que era o animal que tentou pegar o meu pai e o seu compadre. O meu pai nunca mais foi o mesmo depois do que aconteceu, tanto que uns anos depois nos mudamos para Teresina e não voltamos mais em Minas desde então. O meu pai nunca falou e nem precisava que ele falasse para que eu e a minha mãe tivéssemos a certeza que ele viu um lobisomem. Boa noite. Boa noite. Este relato aconteceu na década de 70, lá no norte do Mato Grosso, em uma região que hoje é conhecida como Juara, mas na época, essa cidade ainda não existia e era apenas um povoado. Cidade essa que fica mais ou menos perto do Pantanal, na época em que esses fatos ocorreram. O meu avô Tininho, ele saía de barco do Pantanal, no Mato Grosso, e ia trabalhar em um garimpo no meio da selva. Ele dizia que encontraria a felicidade por lá, mas o que ele acabou encontrando foi o inferno na terra. O meu avô conta que o garimpo que ele trabalhava era muito grande e tinha gente de todo lugar com tantos barracos que pareciam uma vila ou povoado. Tinha uma bodega e até um cabaré nesse ambiente que ele vivia, e ninguém confiava em ninguém. Ele tinha 2 ou 3 amigos no máximo. E quando achavam alguma pedra preciosa, precisavam esconder uns dos outros, pois muitos que davam com a língua nos dentes desapareciam repentinamente. Outra coisa que também dava morte era briga por mulheres, e segundo ele, em uma noite, eles estavam reunidos com algumas mulheres e já tinham bebido demais. E foi então que começou uma confusão que terminou em pancadaria. O problema era que o homem que brigou com meu avô e os seus amigos era conhecido como Pedrinho, e ele tinha fama de ser matador, e todo dia ele mandava recados ameaçando o meu avô. Ele precisava sair daquele lugar. E depois de algum tempo, o meu avô Tininho e os 2 amigos chamados Benga e Taturana, eles decidiram sair do local que estava ficando e tentar a sorte em outro lugar. O lugar que eles garimpariam era mais para dentro da mata, e lá eles ficariam mais seguros dos vivos. Porém, então eles avisaram o chefe do garimpo. O seu apelido era Lampião, e apesar de ser gente ruim e só andar acompanhado de capangas, Lampião considerava muito meu avô. Ele deixou que os 3 fossem garimpar em outro local, mas foi logo avisando para eles não fazerem molecagem,
pois ele queria receber a porcentagem do que eles conseguissem garimpar. O novo local que eles ficariam era quase um dia inteiro de caminhada, e para não deixarem pistas, eles saíram ainda no escuro da noite, e quando finalmente chegaram já era mais de meio-dia. E após limparem o local onde ficariam, eles foram montar um barraco e depois acenderam um fogo e foram preparar alguma coisa para eles comerem. Taturana foi com meu avô pegar água no igarapé, que ficava a alguns metros do local onde fizeram o barraco. E quando estavam voltando, eles deram de frente com um benga, que estava assombrado com o coração saindo pela boca, e foi logo dizendo que um bicho grande havia passado por trás do barraco. Taturana, que era o mais velho do grupo, ele tentou acalmá-lo e pediu que ele contasse exatamente o que aconteceu. Então Benga falou que estava cortando um pedaço de carne para assar e ouviu um barulho, e quando olhou para trás, havia uma criatura peluda observando ele. A coisa estava se escondendo entre as árvores. Ele se levantou, pegou a sua arma, mas não conseguiu mais ver aquilo. Só que achou melhor sair correndo em vez de ir atrás da coisa. Então, os três voltaram correndo para o barraco, só que a coisa já tinha ido embora. Porém, por precaução, eles fizeram algumas fogueiras em volta para iluminar durante a noite e também para espantar os animais. E além disso, Taturana sugeriu que revezassem durante a noite. 2 dormiam e um permanecia acordado para ter sempre alguém na vigília. Mas devido ao cansaço daquele dia, todos acabaram caindo no sono. Nenhum conseguiu permanecer acordado, porém, graças a Deus a coisa não apareceu. E no outro dia cedo, depois de tomar um café, eles pegaram as suas ferramentas e foram garimpar. Meio-dia, eles pararam para comer e depois do almoço resolveram tirar um breve cochilo. Então meu avô, que estava encostado em um tronco de árvore, ele acordou ouvindo passos perto de onde eles estavam. E na hora que abriu o olho, ele pegou a arma, mas fingiu dormir, pois pensava que era algum dos garimpeiros que eles tinham brigado, e eles tinham vindo atrás deles para dar cabo de suas vidas. O meu avô levantou, então conseguiu ver que não era nenhuma pessoa, mas sim uma criatura bem grande. Ele permaneceu em silêncio e percebeu que na verdade aquilo estava se afastando. E após alguns segundos, aconteceu um barulho bem alto, como se fosse um berro de algum animal, e logo em seguida batidas nas árvores, como se fosse algo grande e pesado sendo jogado contra elas. Nessa hora, os outros 2 que estavam dormindo acordaram assustados com aquela barulheira toda, e o meu avô falou o que viu. Então todos pegaram as suas armas, mas não viram mais a criatura. Porém, sabiam que se ficassem ali naquele lugar, correriam risco de vida. Eles decidiram sair dali, mas de repente, quando estavam arrumando as coisas para irem embora, eles ouviram como se fosse um grito dado, mas para dentro da mata. E na hora bateu a dúvida se deviam ou não ir na direção dos gritos. Mas em todo caso, eles foram tentar ajudar e caminharam na direção dos gritos, que aconteciam em intervalos consecutivos. E depois de andarem por quase 1 hora, eles resolveram voltar. E nessa hora, se ouviu um berro que fez com que ele e os outros tremessem as pernas naquela hora, e todos correram para dentro da mata. Só que para o desespero dos 3, eles começaram a ouvir barulho de algo grande pela mata. Aquilo estava vindo atrás, e o barulho foi ficando cada vez mais perto. E para salvarem as suas vidas, eles correram de volta para o local do acampamento, pegaram as suas armas e tentaram se esconder dentro do rio. E foi então que viram a criatura se aproximar. Era uma criatura horrível, enorme e peluda, e parecia ter uma enorme boca na barriga e apenas um olho no meio da cabeça. Ele era muito grande, forte,
e em questão de segundos ele destruiu todo o acampamento. O meu avô conta que nessa hora ele apenas rezava e os três ficaram dentro da água escondidos, esperando que o demônio fosse embora, mas a criatura arrancava árvores e atirava na direção deles. Por sorte, eles estavam bem no meio do rio e as árvores não chegavam até lá. Os três tremiam muito, pois a água estava cada vez mais fria. E já perto das 5 da tarde, a coisa pegou um pedaço de madeira e começou a bater em várias árvores que via pela frente. A criatura parecia estar irritada, pois dava urros e gritos que se misturavam ao som dos animais. Mas depois disso, aquilo saiu correndo, derrubando tudo pela frente. E minutos depois, o meu avô escutou os gritos bem distantes do local que eles estavam. Então os três saíram da água. Decidiram então fazer uma fogueira para poder se aquecerem. E depois pegaram alguns objetos que ainda poderiam ser aproveitados e começaram a caminhar de volta para o garimpo. E devido à escuridão da noite, eles perderam a direção e em vez de chegarem no acampamento, chegaram próximo a uma gruta. Sentiram que estavam perdidos e precisavam esperar o dia amanhecer para retornar. E por sorte, aquela noite passou rápido e eles conseguiram encontrar a trilha novamente. E quando o dia já estava amanhecendo, eles chegaram no acampamento do garimpo, foram direto falar com o chefe e após relatarem o que aconteceu, o Lampião disse que acreditava, pois o seu avô, que era índio, chamava essa criatura de Mapinguari. Lampião disse que era mais seguro eles trabalharem ali no povoado, mas o meu avô achou melhor ir embora e abandonar aquela vida. Nenhum dos três souberam dizer o que era, mas com certeza, se eles passassem mais uma noite no acampamento, eu não estaria aqui contando essa história do meu avô Tininho. Boa noite. Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos com meu irmão chamado Pedro, e até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Estava ele, a sua namorada e um amigo viajando em um carro SUV para uma festa em uma fazenda no interior de Minas Gerais, próximo a São Tomé das Letras. Como meu irmão queria cortar caminho, ele decidiu passar por uma estradinha de terra abandonada, onde só havia mato por todos os lados e não havia o mapeamento da estradinha no GPS. Mas o meu irmão tinha um mapa que mostrava onde entrava e onde saía dela, pois a mesma cortava boa parte da rodovia e adiantava o caminho. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. E antes de pegar essa estradinha, o meu irmão passou por um posto de gasolina de beira de estrada. Ele abasteceu e pediu informações sobre a estradinha que passava pela ladeira do Amendoim e que cortava o caminho para esta fazenda. Sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por uma assombração naquele trecho. O rapaz disse: muitas crianças somem ali. O povo ali diz que é uma bruxa. Ela vem voando, te joga feitiço e te leva embora. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou sério e sem graça. E então o meu irmão partiu naquela direção. E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, pois o seu amigo estava com muito medo de sair da rodovia e entrar naquela estradinha.
O meu irmão não atendeu o apelo do amigo e eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro, apesar de ser um EcoSport, havia uma grande dificuldade de seguir adiante. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via à frente, e as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada do milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida o motor morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem estridente, seguido de um forte bater de asas, como se fosse um enorme morcego. Só que muito forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia fazer aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida o rosto de uma mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ele não a via direito por conta da escuridão, e era somente a silhueta do rosto e os longos cabelos negros. A namorada do meu irmão estava no carro, do mesmo lado do milharal, onde estava a mulher. Ela pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Bem, ela estava um pouco distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico, e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. E nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo, e foi saindo de dentro do milharal. E então, todos viram a sua aparência nefasta, e o seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher com a sua pele cadavérica, olhos negros e orelhas pontudas. Mas da cintura para baixo era literalmente um pássaro, como um grande morcego. E penas cobriam o seu corpo da cintura para baixo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser, ele parou em frente do carro, e neste momento todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo, e ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles, mas o que eles não perceberam é que ali no chão estava um corpo, provavelmente de um menino. A criatura fez um som de morcego, pegou o corpo do chão com os enormes pés e saiu voando para a escuridão do milharal. E quando aquilo foi embora, imediatamente o carro começou a funcionar. Então eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada, porém conseguiram sair dali. Eles levaram em torno de meia hora para sair daquela estrada, onde não passava uma alma viva e tudo era escuridão. Eles não viram carros, nem casas e nem ninguém pela estrada, nem mesmo o som dos animais noturnos. Um fato interessante foi que, enquanto eles permaneceram naquele trecho da estrada, os relógios pararam de funcionar e os celulares ficaram sem sinal. Mas assim que chegaram na rodovia, os relógios voltaram a funcionar e o sinal de celular foi ao máximo. E quando chegaram na festa, eles comentaram com as pessoas ali, mas ninguém deu crédito a essa história. Mas também ninguém passou por aquele trecho. Então, um rapaz que estava na festa, ele disse que ouviu falar que naquele lugar havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas e por isso que tiraram aquele trecho da rota, pois essas pessoas nunca mais foram encontradas. Eles chegaram na fazenda, a qual ocorria a festa na sexta-feira à noite, e no sábado pela manhã, o meu irmão veio embora com a sua namorada e o amigo decidiu ficar.
O meu irmão passou pela mesma estradinha durante o dia. O lugar era muito assustador e sinistro, mesmo durante o dia. Mas nada aconteceu. Porém, o seu amigo foi embora de carona com outras 3 pessoas e decidiram passar naquele trecho à noite, pois ficaram intrigados com a história. Bem, talvez muitos não acreditem, mas esse amigo, junto com as outras 3 pessoas, eles desapareceram. A polícia encontrou somente o carro na estradinha com as portas abertas e ninguém tem explicação para o ocorrido até hoje, pois eles desapareceram sem deixar rastros. Já fazem mais de 8 anos que eles desapareceram, e todo o depoimento que a polícia conseguiu de quem morava próximo é de que uma mulher pássaro que sobrevoa as casas, ela leva as crianças do povoado embora em suas garras pelo céu noturno. Boa noite. Olá, o meu nome é Leonardo, tenho 18 anos e prefiro não mencionar o nome da cidade onde moro. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 13 anos. Estava eu e mais 4 amigos, sendo que 2 deles me pediram para não mencionar os seus nomes. E nesse dia, estávamos reunidos na casa de um dos meus amigos, o qual prefiro chamar de Gary. Estávamos passando o final de semana jogando videogames, conversando sobre várias coisas e aproveitando o tempo juntos. E era por volta de 8 horas da noite quando decidimos jogar bola. Estávamos nos divertindo até o momento que uma amiga nossa, que também prefiro não mencionar o nome, ela chutou a bola. E a mesma acabou caindo em uma casa que estava vazia desde 2014. Bem, isso foi de acordo com o que o Gary nos disse. E nesse momento, um outro amigo nosso, que chamarei de Guido, ele disse: agora já era, galera, só amanhã. Eu fui e questionei: por que só amanhã? Olha, eu não vou entrar nessa casa toda escura, eu não sou maluco. Eu brinquei com ele, dizendo que eu não tinha medo. O Gary então me alertou: Léo, essa casa é toda estranha e vai por mim. Eu não queria entrar nela não. Curioso, eu perguntei o porquê da casa ser estranha. E o Gary me contou que os vizinhos escutavam coisas estranhas vindo daquela casa. E outros diziam que uma vez que entraram lá, eles viram uma mão solta andando pela casa, entre outras histórias. Eu brinquei com a cara do Gary, dizendo que ele estava com medo. Falei para eles pegarem o meu celular e eu iria lá dentro pegar a bola. E o Guildo falou: olha, você é maluco mesmo, mas vai lá, você que sabe. Eu pulei o buraco do ar-condicionado para entrar na casa abandonada, que não tinha moradores desde 2014. Eu subi no terraço da casa, peguei a bola e joguei para eles. O Gary, que estava me observando lá de cima, ele gritou: Léo, desce daí agora, rápido! Eu perguntei por que ele estava assustado, e ele respondeu: desce daí rápido! Eu pensei que fosse alguma pegadinha que ele estava fazendo comigo. No entanto, quando eu desci, eu não pude acreditar no que vi. Assim que cheguei perto de uma escada que dava para o primeiro andar da casa, eu vi um homem com cabeça de bode, encapuzado. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam. O meu corpo congelou e eu não consegui sair de lá. Eu fiquei paralisado sem conseguir pronunciar uma única palavra
Eu não sabia do que se tratava e o meu coração batia forte dentro do peito. Aquela coisa virou-se para mim e começou a me olhar diretamente nos olhos. Eu pensei que fosse desmaiar na hora de tanto medo que eu senti. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui criar coragem e sair correndo dali sem olhar para trás. Eu não pensei duas vezes e não queria saber de mais nada a não ser sair dali. Eu pulei o buraco do ar-condicionado e saí dali desesperado. A minha amiga me perguntou o que havia acontecido, já que eu estava tão assustado, e eu contei a ela o que vi, e logicamente todos acreditaram. E o Gary ainda me disse: "Eu te avisei, cara, mas você não quis me escutar." Saímos dali desesperados e entramos em casa. E até hoje não sabemos do que se tratava aquilo, mas de uma coisa eu sei: eu nunca mais entro naquela casa. Boa noite. É você, Satanás! É você, Satanás?